Sim, ok. O que acontece? A Palavra e Vida, essa revista, tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Eu estava conversando com o Josimar, conversando com o pastor, entrar ou não nesse momento de pandemia para poder falar sobre a situação? Sim, entrar sim. Porque algumas pessoas achavam assim, não devemos entrar em ansiedade e depressão no momento, as pessoas já estão deprimidas, as pessoas já estão ansiosas, mas temos que explicar para elas o que isso vem a acontecer em nossas vidas a respeito dessa ansiedade e depressão. Essa semana, ontem, a Josimar estava conversando conosco, como é que foi a mudança dela? Ela teve que mudar, teve que ter transformação, né? Ela teve ansiedade. Então, nesse momento, nós vamos lidar com isso. Porque muitas mulheres não sabem como lidar com ansiedade, com depressão e outras coisas também de correção, né? Algumas não sabem. Algumas, graças a Deus, consegue que o Espírito Santo venha e consegue discernir. O nosso Deus nos fez diferente uma das outras, diferente de sentimento, cada uma tem o seu jeitinho, cada uma tem a sua vocação, o seu jeito de lidar com algum tipo de coisa. Por exemplo, talvez eu sei como lidar mexendo no computador, né? Mas eu não sei algo que eu não sei fazer. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que a Josimar sabe, tem coisa que a Marli sabe. A Rosângela, a Baixinha, Helenilda, né? Miriam, Sônia, Kelly, né? Noêmia. Quem é essa aí? Jocilene, Isabel. Jocilene, quem é? Fala conosco. Assim, deixa eu ativar o som dela aqui. É minha irmã. Sua irmã? Ah, tá. É. Que bom. Vou ativar. A gente não está vendo. Seja bem-vinda. Então, meninas, nós temos que aprender a lidar com isso, porque algumas conseguem, outras não. O que nesse momento, por que o cristão sofre? Vou ativar o som de vocês, tá? Eu quero ouvir de vocês. Às vezes eu tenho que ativar o som de vocês. Quem eu não consegui ativar, ativa aí, por favor. Quem eu não consegui ativar o som, ative, por favor. Vai, manda ela apertar no som para cá. Tô indo. Ó, algumas têm que ativar o som. Apertei aqui, receberam? Sim. Quem tá faltando, Baixinha, recebeu, Miriam. Ativa o seu som, por favor. Tá faltando algumas. Foram. Vou voltar. Por que o cristão sofre? Por que será? Será que isso é uma injustiça de Deus? O que está falado lá? Vamos lá, Sônia. Vamos participar, todo mundo participando. Quando uma estiver falando, vamos ouvir para a gente poder entender, que fica, às vezes não dá para entender nada. Muito barulho, essas coisas. Vamos lá, Sônia. E aí? Alô? A Josilene. Vai, Sônia, pode falar. Ué, nós sofremos por o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra de Deus não mente. Tudo que acontece na terra é para maus, para bons, para salvos, não salvos, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos. O centro da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos. Então, Jesus morreu na cruz por todos, o amor dele é por todos. E o que acontece para todos também. Então, nós não somos... Quantas pessoas aí que não conhecem a Jesus, que até negam a Jesus, foram curadas do Covid? Quantos irmãos nossos estão morrendo? Então, não é assim que funciona, né, as coisas. O sofrimento é para todos. Sim, Sônia, é verdade. Só que nós passamos diferente, porque nós temos o conforto do Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Porque o sofrimento é para nós que somos evangélicos, somos cristãos, e também para quem não é. Só que quem não é, eles não têm tanto, por exemplo, também os ímpios também sofrem. Mas nós temos uma coisa muito boa. Nós temos a promessa de Deus em nossas vidas. A gente sofremos, mas tem a promessa dele em nossas vidas. O crente o sofrimento atormenta a existência humana, afeta as pessoas física, emocional e espiritualmente. Qualquer que seja o seu grau e sua origem, quando se torna prolongado, traz prejuízo ainda maiores, atinge justo e injustos, né? Porque às vezes as pessoas vão e quer julgar Deus e fica fazendo aqueles porquê. Senhor, se eu sou uma pessoa obediente, sou isso, sou aquilo, por que eu estou sofrendo? A gente não devemos fazer isso de maneira nenhuma. Criticar a Deus por você estar sofrendo. Porque o sofrimento, ele existe de várias maneiras. Para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. O sofrimento... A glória de Deus. Exatamente. Há vários motivos. Depois que nós passamos por tipo de sofrimento, que nós vamos entender o porquê daquilo. Mas nunca devemos murmurar e criticar a Deus e perguntar o porquê daquilo. Nunca. Isso é o que eu acho devido à palavra que está escrito nós vivemos da promessa de Deus, né? Deus tem algo, um plano para cada um de nós. Nós fizemos, falei semana passada, vários planos para esse ano. Todos nós. Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Eu já estou 3 meses sem trabalhar. Estou em casa. 3 meses. Estou dando glória a Deus. Eu tenho Deus que me sustenta. Tenho um marido, tenho família. E só acho que, gente, se eu pedir também vocês também vão me ajudar em nome de Jesus, né? Então, não tem porquê, gente, entrar em desespero de ficar 3 meses parada. Não tem porquê, porque é o plano que Deus reservou para a irmã Kátia. Tá? Atinge justo e injusto? Sim, atinge. Inocentes e culpados? Atinge. Como esse tipo de desgraça pode ter chegado à minha vida? O que fiz para merecer? Muitos falam isso. O que fiz para merecer? Fala nomes feios, igual eu falei agora, desgraça. Mas sem saber se Deus, promessa de Deus para nossas vidas, nós temos que esperar a vontade dele, né? Verdadeiramente, um dos grandes motivos pelos quais muitos cristãos veem a sua fé enfraquecida. É aí que vai ver como é que está a sua fé. Como é que está a nossa fé? Como é que está a sua fé, Helenilda? Eu creio que está mais firme agora. Glória a Deus. Porque depois que aconteceu esse lance, eu era muito preguiçosa para ler, orar. Eu sempre orei, mas eu era meio devagar. E graças a Deus, depois desses anos, eu estou lendo mais a Bíblia, estou tendo mais tempo de ler a Bíblia, de orar mais. Eu oro junto com meu nego de noite, a gente está sempre falando de Deus, entendeu? A gente está orando junto, às vezes sentando lá fora e lemos a Bíblia junto. Então, isso para mim está sendo muito bom. Para mim está sendo um crescimento espiritual, entendeu? Menina, nesse momento, porque o crente sofrimento está na Bíblia e está reservado a palavra de Deus. 1 Pedro 5. É outra não. 1 Pedro, capítulo 5. Olha que eu escrevi aquela vez. Versículo do 6 ao 10. 1 Pedro 5. Acho que não. Mãe. 5, 6, Amém? 10. Quer ler? Amém, meninas? Amém. Amém. Rosemary, lê pra gente, por favor, o 5 e o 6. 1 Pedro 5? 5 do 6, desculpa. 1 Pedro 5, o 6 e o 7, por favor. Humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Josimar, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sônia, 9. Resistirem firmes na fé, certos de que o sofrimento, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Josilene, está me ouvindo? Joselene, Oi, lê o 10, por favor. Boa noite, seja bem-vinda. boa noite, obrigada. A gente não tem como a gente ler aqui o que onde a gente está, não tem. Tá bom. Fica tranquila, tá? Kelly, Tá lê, bom. por favor, Kelly, o 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Glória a Deus. O 9, preste atenção no 9. A qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. O sofrimento estão se cumprindo, tá? E nós temos que fazer o quê? Ficar firme aonde? Palavra. Alimentar nossa mente da palavra. Exatamente, ô Sônia. Olha como é que esse tempo que nós estamos em casa, algo tem acontecido em nossas vidas. Tem tido mudança, tem tido mudanças, porque nós temos que ficar em casa. Mas a transformação vem da gente. Teve transformação na vida da Helenilda. Ela passou a fazer o quê? Orar com seu esposo, a ler a palavra. Então, na vida dela, como de vários crentes, também aconteceu. Uma coisa muito importante que aconteceu foi na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus está tendo culto está sendo gravado no YouTube, né? Aí tem as pessoas que cantam no Ministério de Louvor e tem as pessoas que trabalham na mídia e tem os pastores que fazem parte. Vocês acreditam? A mídia tem 2 programadores que colocam, né, os louvores, colocam as mensagens, a palavra, e tem um que está gravando o vídeo para poder ser passado para a gente ao vivo. Com menos de 10 pessoas que está ficando nesse templo, lá na Igreja Assembleia de Deus. Não pode ser mais de 10 pessoas, por causa da aglomeração, né? Então, o que acontece? Todo o Ministério de Louvor teve Covid. Todo. Isso não passou. Só ninguém pegou e alguns pastores também teve Covid. Há algo que Deus quer trabalhar aí, gente. Há algo que Deus está fazendo. Há mudanças em algumas pessoas. Eu creio que quando nós voltarmos, vamos ter muita coisa para contar, para falar. E também nós temos que estar agora também nos fortalecendo na palavra, na fé, jejum, oração, porque a batalha não termina aqui não, gente. A batalha não termina não, tá? Essa batalha tem continuidade. Algumas irmãs, nossa igreja não trabalhamos com revelações, mas algumas irmãs, Deus tem revelado algo para elas. E elas passam. Tanto que algumas revelaram que mês de março ia vir um momento de tubulações. E veio. Olha aí o que está acontecendo. Deus fala conosco o tempo todo. Quem estiver ali buscando na fé, vai sofrer. Quem estiver ali buscando na fé, oração, jejum, vai ter sofrimento. Mas vai ter vitória. Em nome de Jesus. Dando continuidade. Né? Tudo isso tem uma consequência. Faz a gente sofrer. Tal sofrimento não apenas nos afeta, mas mexe com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Quem tem a revista, eu estou na página 13. Tá? Quem quiser a revista,
Amanhã vai ser distribuída a ceia. Eu vou estar distribuindo a revista. E quem quiser esperar um pouquinho, também eu vou passar a revista online, tá? Devo passar essa semana, pro celular de cada uma de vocês, tá bom? Kátia, essa revista é nova? Essa revista é nova? É nova, eu falei. tá. Tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Tá? Bom, tá. Estou na página 13. Eu estou aqui agora. Um estudo devido à sua contraindicação vai passar por sequência da vida. Em outros... Ih, onde que eu parei aqui? Tudo isso tem aqui. uma consequência. Isso, é verdade. Não apenas nos afeta, mas mexe com a nossa família. Mexe com a nossa família, mexe com nossos amigos, mexe com quem a gente gosta e mexe até com quem que a gente nem conhece. Porque nós somos servos do Senhor. Nós sentimos pelas pessoas que são entes queridos da gente e pelas pessoas que não são. Quantas reportagens são feitas, são faladas de fulano... Não vou muito longe, não. Sertão. Gente, não tem nem comparação o sofrimento de algumas pessoas do sertão. É horrível. A casa, uma mulher, ela trabalha para ganhar, não chega nem R$500. E uma distância como daqui, Santa Cruz, quase andando. Você quer sofrimento pior do que esse? E nós vamos reclamar de quê? Temos esse teto, temos conforto, temos um conforto tremendo em nossas vidas. Nada falta. E sendo que faltar, a igreja nos ajuda. Temos pessoas, se faltar, temos irmãos que ajudam. Eu tenho certeza, se nós falarmos assim, estou precisando de algo, de alimento, ou de uma conta para pagar, eu tenho certeza que nossos irmãos vão nos ajudar. E nós estamos reclamando, murmurando por quê? Sofrendo. Nós sentimos a perda, sim, sofremos com alguns acontecimentos, mas nós temos que ter as promessas de Deus em nossas vidas e a fé em nossas vidas. Amém. Em muitos casos, a tristeza é passageira. Logo, logo, devido aos ajustes e ajudas, acabei de falar agora, né? As pessoas conseguem se reestabelecer e dar prosseguimento à vida. Em outras, essa tristeza demora muito a passar. Nós somos diferentes uma das outras. Em uma, chega muita ansiedade. Em uma, chega depressão. Em uma, sofrimento não adianta, não tem ânimo nem para levantar da cama. Tem pessoas que, igual comentamos, eu vou comentar de novo, acorda de manhã, não tira nem a camisola. Quem será essa pessoa aí? Mortos, nem sei quem é. Vamos ver quem será depois. Tem pessoas que não tiram nem a camisola. Acorda de um jeito, faz alguma coisinha, ou vai ver televisão, ou vai ler a palavra, ou vai... Gente, primeira coisa, gente, vamos nos animar, tomar um banho. Só lavei o cabelo, tudo bem. Vocês estão falando isso, né? Tudo bem. Vamos tomar um banho. Vamos se animar, botar uma blusa, botar uma roupa. Vamos levantar, passar um batom. Quem não usa batom, passa um creme no corpo. Não sei qual é a preferência de cada uma. Mas não vamos ficar prostradas, desanimadas, deixando o sofrimento, dando uma de coitadinha. Nós não somos coitadinhos, não. Nós somos servas do Senhor. Nós somos mulheres guerreiras, mulheres que ora pelos seus esposos, pelo seu filho, pelos nossos pais, pela nossa família. Somos mulheres do Senhor. Se nosso esposo está desanimados, não está na frente do Senhor, mas nós estamos. Se nossos filhos estão tristes, procurando uma outra vida torta, nós estamos aqui para poder entregá-los a nossa vida e a vida dos nossos familiares, amigos, todos, entes queridos. Amém. Glória a Deus. Em outras, tristeza prolongada, a maioria gravando os sintomas. Tais sintomas podem ser chamados de ansiedade, depressão, sim. Depressão mata, sim. Mas isso pode... Vou deixar abrir essa porta. Lá em 1 Pedro 5, cadê aqui? 5:8. Sede sóbrios, vigiai o vosso adversário. O diabo anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Nosso redor. Está os anjos. Ele está nos protegendo o tempo todo.
Mas nós não devemos dar uma brecha. Não devemos. Rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O diabo vem, entra na sua vida. Você consegue sustentar e tirar ele da sua vida, ele vai embora. Você se enfraquece, não vigia. Ele retorna e fala, vamos naquela casa lá que nós já fizemos morada lá. Vamos de novo invadir aquela casa. Se era um, agora vem 2 para poder entrar na sua vida. Ou 3 ou 4, não importa. Não podemos dar brecha. Se entrar, vamos tentar tirar da nossa vida, porque a nossa casa, nosso coração, nossa família não pertence a ele. Não faz morada. Ele não consegue ler nossos pensamentos. Não consegue sondar nossos corações. É verdade. Só quem consegue é Deus. Só Ele que nos protege. O tempo todo, 24 horas da nossa vida. E os anjos estão ao nosso redor o tempo todo nos protegendo. O sofrimento do cristão, tem um sofrimento chamado ansiedade, um sofrimento chamado depressão. Glória a Deus. Tem vários tipos de sofrimento. Às vezes tem um sofrimento. É a minha irmã Marta que está entrando ou João Maurício? Vamos ver. João Maurício, se estiver entrando, vai embora. Não, pode ser bem-vindo. Por exemplo, temos um sofrimento chamado também disciplina. Por que sofrimento de disciplina? Temos. Quem sabe que está chegando? A Kelly saiu, voltou, Kelly? O que aconteceu, Kelly? O que está aqui? Eu quero falar com vocês também um pedacinho aqui que eu notei aqui. Vamos lá. Sofrimento chamado ansiedade. De acordo com a ansiedade, é um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Segundo sua etimologia, significa angústia, que sufoca, daquele desespero. Quantas pessoas têm aquela que sofre com antecipação? Ainda nem aconteceu, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, vai acontecer isso. Ai, Senhor, por favor, me ajuda. Chamando. Ai, Senhor, vai acontecer. Gente, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor e deixar as coisas acontecer. Não é dizer que você vai deixar o barco rolar. Vai deixar... Ah, não vou procurar emprego. Não, porque Deus vai me dar um emprego. Não é isso que eu estou falando, não. A gente viveu um dia de cada vez. Parar de querer viver lá na frente. É viver um dia que Deus nos permite abrir os olhos todos os dias. Né? E apontada até certo ponto como um comportamento natural do ser humano, o que ajuda a reagir ou se adaptar a situações como medo ou expectativa. Alguns de vocês já sofreram essa... Porque todos nós sofremos ansiedade, todos nós passamos por alguma situação, mas que vocês conseguiram contornar? Algumas mulheres. Isabel, fala comigo. Vou liberar o som dela aqui. Oi. Isabel. Ativa o seu som, Isabel. Foi embora. Acho que Isabel foi embora. Isabel. Aí. Ai, fica quietinha, não quer deixar a gente ver. Você está de pijama aí, não quer deixar a gente ver você de pijama. Isabel. Me ouviu, Kátia? Estou te ouvindo. Eu tenho certeza. Kátia? Oi, estamos te ouvindo, Isabel. Só que, ó, a minha internet está horrível, tá? Mas estamos te ouvindo bem, tá? Ah, tá bom. A minha cara sumiu aqui do celular e não sei botar de novo, não. Tá bom, importante vamos ouvir a sua voz. Vamos ouvir. Isabel, eu sei que você passou por momentos muito difíceis. Ansiedade, como é que foi esse momento de ansiedade na sua vida? Pode falar, Isabel. Isabel, eu precisava que você falasse. Olha, Kátia. Olha só, Kátia. Eu até então eu não sabia o que era isso, não. Eu ouvia falar. Você sabe, as irmãs sabem que o problema não foi comigo, foi com a Tainara, né? Quando ela ficou um ano afastada da igreja.
ela começou a ter crises de ansiedade e eu não sabia que o que a primeira crise dela, eu não sabia nem o que era. Ela dava umas crises de ansiedade e eu fiquei conhecendo isso na primeira crise dela e eu ingenuamente falei para ela: Tainara, para de tremer, porque você está se tremendo toda. Aí ela falou: mãe, eu não consigo. Nesse dia que eu conheci o que era a crise de ansiedade. É horrível, né? A pessoa tem que controlar com medicamento. Ela até hoje está se tratando, mas como Deus faz as coisas que às vezes a gente não entende, tivemos uma batalha para achar um psiquiatra bom, achamos um psiquiatra excelente, uma psicóloga muito boa, mas não sei por que Deus tirou o psiquiatra dela, ele morreu de Covid. Ai, meu Deus. Ele morreu de Covid. O Dr. Danilo trabalhava no TASA de Piabetá e trabalhava na Policlínica de Parada. E era pelo plano da gente, um plano de professor que eu fiz há muitos anos e coloquei as meninas, a PAI. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse mal é terrível, a pessoa não consegue dominar. Até hoje, as crises diminuíram muito, porque o psiquiatra até então passou uma medicação. Mas até hoje ainda volta. Há 2 dias atrás, a Tainara teve uma crise de ansiedade. Começou a se tremer toda no meu quarto, eu tive que dar para ela, receitado pelo médico, um remédio, uma dose bem maior para que ela precisa dormir. Quando isso acontece, ela tem que dormir. Aí eu estou passando por isso, mas Deus é muito bom que a gente está aprendendo. Eu diria que não passou, não. 2 dias atrás ela deu uma crise, eu não entendi por quê. Mas ela tem medicação e a gente vai levando. Olha Deus. A gente, às vezes, estamos juntas e não sabemos que cada um passa. A gente não sabemos que isso pode estar do nosso lado, acontecendo com uma de nós, que às vezes não sabe nem o que fazer. Às vezes não tem um apoio de um médico, né? Às vezes fica trancada em casa, sozinha, achando que isso vai passar, mas é muito complicado, meninas. Nós temos que entregar mesmo nossa vida a Deus, que Deus dá direção para a gente poder resolver. Nem tudo conseguimos resolver sozinha. Não conseguimos. Às vezes temos que ter apoio médico. Isso não era para entrar em nossas vidas. Não era. Mas, às vezes, entra em nossas vidas. Para a gente poder crescer, a gente poder lidar e saber ajudar outras pessoas a lidar com essa situação. A Isabel passou por um período que ela agora sabe identificar que é uma pessoa com ansiedade. Ela sabe poder ajudar uma pessoa. E nós estamos aqui juntas, aprendendo umas com outras, para poder identificar e saber resolver as batalhas que vêm espirituais, emocionais e espirituais. Essas batalhas. São batalhas que vêm para nossas vidas. Para poder a gente fortalecer a nossa fé. Essas batalhas. Dando continuidade, esse é um sofrimento chamado ansiedade. Agora vamos para um sofrimento chamado depressão. Eu não vou ficar falando tudo assim, está tudo na revista, nosso tempo é pouco. Que pena, nosso tempo é pequeno, né? Eu estou lendo alguns tópicos que separei para vocês, né, que eu achei importante, e depois, quem quiser ler a revista, ler em casa com cuidado, seguir a orientação bíblica que está escrito ali, os dizeres bíblicos que tem para ler durante a semana,
acompanhando, faça isso quem puder. Tá bom, meninas? Que vai ser um trabalho durante esse mês muito importante que a gente vai saber identificar até para nossas vidas e poder ajudar alguém, quer dizer, alguém, né? Um sofrimento chamado depressão. Esse sofrimento tem sido um dos sofrimentos que está sendo compartilhado junto com a ansiedade. Eles estão juntos, que alguns a gente não consegue nem identificar, né? A depressão é uma doença psiquiátrica, crônica, recorrente, que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda. Boa noite, Adelina, seja bem-vinda. Boa noite. Alguém entre nós já teve um quadro de depressão? Quem tiver, por favor, pode comentar? Alguém? Não? Eu já tive, Cláudia. Eu já tive. Quem falou já tive? Ah, Josilene. Baixinha, pode falar um pouquinho rapidinho, por favor. Oi, boa noite. Eu já tive, né, o quadro de depressão, foi em 2008, foi muito ruim. Eu não sabia o que é, minha família não sabia, então a gente não teve como, não procurou orientação médica, né? Passei por uns momentos difíceis, tentei tirar a minha vida. Aí foi quando foi tendo conhecimento de outras pessoas, aí me levaram no médico, aí passaram remédio para mim, né? Depois tive conhecimento da igreja evangélica, né? Passei a buscar o Senhor e fui vencendo. E ainda hoje estou lutando, né? Não é fácil, mas estou lutando. Amém. Glória a Deus. Difícil. É difícil, mas... Não, pode falar. É difícil, mas a gente crê, né, que em Jesus para a gente vencer. É que nem a irmã estava falando aí, às vezes a falta de conhecimento e de ajuda, né, e ensinamento atrapalha bastante. Uma cura. Amém, meu Deus. Amém, Josilene. Baixinha, agora é a Helenilda. Helenilda, fala um pouquinho só também, para a gente poder adiantar aqui nosso trabalho. Kátia, eu já tive depressão até quando eu era solteira. Minha mãe cuidou de mim, eu tomei muito remédio e tudo. Aí melhorei. Depois que eu me casei, no primeiro casamento também eu tive, entendeu? Mas, graças a Deus, eu comecei a orar, eu sempre tive o temor de Deus e pedi muito a Deus para me libertar dos remédios. E, graças a Deus, eu parei de tomar remédio, né? Hoje em dia, eu tenho, assim, ansiedade. Eu tomo até remédio para ansiedade. Mas, quando eu me sinto, assim, muito, assim, triste, como no caso que aconteceu com meu filho, que quase, se eu não estou com Deus, eu acho que eu teria caído na depressão de novo. Mas, primeiramente, a Deus eu agradeço, porque eu pedi muita força a Ele, e meu marido, meus filhos aqui, me deram muita força, né? E a igreja também, né? E eu não cheguei a entrar na depressão. Aí tenho, sim, muita ansiedade, mas da depressão, graças a Deus, já fui curada. Agora, ansiedade não. Ansiedade ainda estou tomando remédio, eu fico, tem dia que eu estou muito ansiosa, mas eu buscando em Deus, né? Porque a gente só pode buscar em Deus. Ele é o nosso refúgio, né? Glória a Deus. Diante da adversidade, as pessoas sem essa doença ficam tristes e apresentam sintomas semelhantes, mas em pouco tempo conseguem ultrapassar tal dificuldade, porque às vezes a depressão nos confunde com tristeza. Às vezes você está triste porque um ente querido morreu, né? Mas aí isso passa, né? A saudade que fica. A saudade que fica. Assim sendo, não podemos sair por aí achando que toda tristeza é depressão. Viu? Acabei de falar agora. Né? Assim como não podemos ignorar ou achar que é bobagem. Pessoas falam, criticam, às vezes, aquelas pessoas que têm depressão. Mas não é bobagem, não é ansiedade, depressão. Não é uma coisa, não é bobeira. Coisa de... Antigamente falava que era coisa de gente rico, de doença de rico. Não falava muito isso? Frescura. Isso, Miriam, frescura, né? Ainda, segundo Drauzio Varela, a ansiedade é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Olha a quantidade de pessoas, gente, que tem esse tipo de doença, essa ansiedade e depressão, né?
Os quadros variam de intensidade e duração e pode ser classificado em 3 diferentes graus: leve, moderado e grave. O grave chega até a morte. Ai, Olha como é que é isso, né? E é uma doença que não tem idade, não vê idade. Pode atingir idosos, adultos, adolescentes e crianças. Nossa, é uma, né? E além disso, Kátia, quem quer falar? Alguém? Kátia, a minha neta está com ansiedade. A Gabi. A Gabi? Nossa, uma ótima menina, né, gente? A gente tem que estar sempre ajudando no convívio, né? Eu acho que é devido a esse termo, né, Miriam? Esse tempo que não tem aula, não tem igreja para ir, não tem amizade, não tem convivência, né? E ainda fico imaginando, se para nós somos adultos é difícil, imagina para uma criança, né? A entender tudo isso que está acontecendo em nossas vidas, essa transformação que está acontecendo em nossas vidas, né? Aí eu falei, gente, um sofrimento chamado ansiedade, um sofrimento chamado depressão e um sofrimento chamado disciplina, que se chama, mas não é um tipo um sofrimento, é tipo uma correção, que Deus vem, o sofrimento só está reservado aos filhos de Deus, esse sofrimento de disciplina. Porque esse sofrimento de disciplina é quando Deus quer nos corrigir. Não chega a ser um sofrimento tão grave quando chamado de ansiedade, quando chamado de depressão. É uma correção, como se Deus quer... A gente não corrige nossos filhos? Eu coloquei isso... Dói na gente, né? Então, a gente corrige. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me batia, depois ia para o quarto chorar, fechava a porta e ia para o quarto chorar. Então você vê. Você fazia isso, Miriam? Então você vê o que Deus faz. Deus quer corrigir os seus filhos. Nesse sofrimento de ansiedade e depressão que nós passamos, nós estamos aprendendo. Aí vem a correção da disciplina, nos corrigir a ser um servo de Deus melhor, uma serva de Deus melhor, né? A ser obediente ao nosso Senhor, né? A ser uma pessoa que vê o seu próximo, não vendo o seu eu, mas sim o seu próximo está precisando de você ali, né? Então, nós temos que saber definir tudo isso em nossas vidas. Um grande problema, a quem diga que o... Deixa eu virar aqui. Não foi. Esse poder está terminando, tá, meninas? O grande problema da ansiedade e depressão não passa de um capricho nem preguiça. Porque as pessoas pensam que isso é uma frescura, eu tinha falado agora. Um capricho, uma preguiça. Pior são aqueles que acham, acabei de falar agora, né? Ansiedade e depressão, essas doenças mentais, são doenças físicas, que inevitavelmente carregam muitos sintomas espirituais. Mas isso não faz delas algo apenas espiritual. Por exemplo, uma pessoa com depressão, doença física, terá muita dificuldade de orar, ler a Bíblia. É verdade. Ou ir à igreja. Não tem vontade de fazer nada. Alguém me chamou? Quem me chamou? Você ia ler aí e pulou uma parte muito importante aí. Aonde? Pior são aqueles que acham que se trata de algum pecado escondido. Algo que precisa ser reconhecido e confessado. Pode falar, Kelly, sobre isso. Que às vezes as pessoas acham que a depressão é por causa disso. Que a pessoa está com um pecado escondido, tem que reconhecer. Verdade, foi bom ser lembrado. Fala que é demônio, né? Na Bíblia, quando os amigos de Jó queriam que ele dissesse, porque ele estava passando por tudo aquilo. Mas a Bíblia é clara em dizer que em todo tempo Jó foi um homem justo. Não tinha pecado, não tinha nada, e sofreu o que ninguém aguentaria sofrer. Verdade, né? Isso. Foi isso aí. Porque as pessoas, né, o Jó, a própria esposa, né, e amigos falaram que ele tinha que recusar esse Deus, tinha que largar esse Deus, abandonar esse Deus. Mas nós temos que aproveitar esse sofrimento e aproximar mais. Mas quando nós estamos nesse quadro de depressão que foi falado aqui, nós não temos vontade de fazer nada. Nem de ler, nem de orar. Aquele filme, Milagres da Vida, né? Que fala sobre a menininha que tinha um problema na barriga, estava com um barrigão desse tamanho, que foi subir na árvore, levou um tombo, aí
ela foi e melhorou. Antes disso, o percurso dessa doença, a mãe evangélica, ela não quis mais orar. Ela abandonou a oração. O esposo estava ali com ela, não, vamos orar. Mas ela não quis mais orar. Ela achava que Deus não estava cuidando dela e da filha dela, por deixar a filha sentir tanta dor naquele momento. Mas não, na hora do desespero, que a filha estava dentro da árvore, que ela se ajoelhou e todo mundo junto, ajoelhou junto com ela e começou a orar. Começou a pedir ao Senhor. Aí a filha dela foi curada. Por honra e glória no nome do Senhor. Alguns filmes, nesse momento que nós estamos em casa, vamos ver um bom filme. Vamos ver um bom filme para a gente poder se apegar mais ao Senhor. Tem alguns que não são, eles botam mais ficção para pegar você, mas tem uns que a gente tem que tirar proveito daquilo que a gente está vendo. A gente tem que tentar trazer para nossas vidas coisas boas. Alguma parte desse filme é importante. No momento que estava sofrimento, ela abandonou o Senhor. Ela abandonou, mas ele não abandonou ela. Depois que ela viu que estava errada, ela ajoelhou nos pés do Senhor e pediu socorro pela filha. Então é isso que nós temos que tirar os aproveitos das coisas. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre alguma coisa? Vou passar adiante, tá? Para pensar e agir. A Bíblia nos deixa uma providência importante em relação a este assunto. Era em 1 Pedro, né? 5, 6 e 7, nós já lemos, e o 9 e 10 também, né? Portanto, deixa eu passar aqui. Podemos conversar com Deus sobre nossas tristezas. Esse desabafo com Ele nos ajuda em muito a aliviar tudo isso. Porém, nem todos conseguem ter essa consciência, ou mesmo fazer de sua oração um momento de refrigério para a alma. Para tanto é preciso agir. Esse momento, nós temos que achar que nós temos um refrigério. Mesmo passando por várias situações, nós temos a quem nos socorrer. Nós temos a quem ter um momento de falar, contar mesmo para ele o que está acontecendo, o que está nos afligindo. E eu tenho certeza que nós vamos ter resposta sobre tudo isso. Rosemary quer falar algo? Rosemary, alguém quer falar alguma coisa? Posso destacar o versículo? Pode destacar. Pode falar. Olha só, aonde a Kátia leu, é o versículo 7. Isso. Esse versículo 7, Deus entende justamente o que o seu filho passa. Isso aí, tá? Tanto que ele fala assim, ó, o versículo, lançando sobre eles toda a vossa ansiedade. Deus quer que nós possamos lançar para ele, independente do que nós estamos sentindo. Se é ansiedade, se é depressão, se é alegria, se é tristeza, independente, é aquele momento seu com ele. E Deus entende. Esse versículo, Deus entende. Por ele entender a nossa situação carnal, que a nossa briga é pela carne, tá? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. A ansiedade, a depressão é uma doença. A gente vai ver isso aí na próxima aula. Ela é uma doença. Agora, a primeira coisa que nós temos aqui que ver é o autoconhecimento. Você, eu, nós, nos conhecemos a ponto de chegar e falar, assumir o que nós sentimos. Porque a ansiedade, eu estou com ansiedade, eu estou com ansiedade. Tá, há 24 horas nós sentimos ansiedade. No mundo que nós estamos, né? Temos que nos conhecer, tá? Porque a ansiedade é uma doença, sim. Eu estou passando caso na família, que meu irmão, ele sofre, e a gente não sabia que era ansiedade. Meu irmão, hoje, antes de ir ao médico, foi 3 vezes ao banheiro, porque ele tem ansiedade. Isso era para ser tratado lá atrás, quando ele era pequenininho, e ele se tremia, quando acontecia alguma coisa, se tremia todo igual vara verde, só que a gente não tinha entendimento. E hoje ele paga um preço, porque essa ansiedade afeta a vida dele por dentro.
o desenvolver do organismo dele. O desenvolver. Então, a ansiedade afetou o organismo dele de alguma maneira. O Eu metabolismo posso dele. falar? Então, é uma doença, sim. A depressão é uma doença, sim. O cristão passa por isso? Passa, sim, com certeza absoluta. Agora, há casos e o autoconhecimento. Mais à frente, eu acredito que a Kátia vai falar como nós podemos ajudar. Mas eu quero destacar um ponto que eu ensinei aos meus alunos essa semana. Eu estou ensinando eles tipos de emoções. E o que leva à ansiedade e o que leva a uma depressão. Justamente eu estou falando com eles sobre isso. Já com seus 12 anos, eu estou fazendo eles pensarem se ele se conhece. Você se conhece? Por que você está triste? Tem um motivo. Se não tem motivo para a tristeza, é um sinal. Verdade. Eu estou triste porque fulano pisou no meu pé. Eu estou triste porque a irmã Mira não me deu um abraço hoje. A Kelly hoje nem mandou uma mensagem para mim. Então, tem um motivo. E quando não tem motivo, aí é um sinal. Aí a gente tem que se conhecer. Poxa, mas por que eu estou triste? Peraí, entendeu? Procurar isso desde lá do começo de tudo. Para não deixar criar raiz. Porque se deixa criar raiz, aí vai entrar naquela parte de medicação, de tratamento. Né? Então, só esse versículo tá lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Esse versículo significa que Deus, ele entende o que cada uma de nós passamos, independente. Só que nós temos que... Ele quer que a gente fale. Sabe por quê? Eu não posso falar, né? A gente fala, alivia. Alivia mesmo. Se a gente falar, alivia. Eu tenho um defeito quando eu sofro, né? Dependendo do que for, que é para me estourar. Eu não me estouro. E isso eu sofro por causa disso. Então, se eu entro no meu quarto e começo a falar, falo, aquilo vai, né? Lá fora. Você vai. E Deus entende. Ele já está dando isso. Desculpa, Kátia. Não, pode ficar à vontade. Igual a Josimar está colocando, quantas pessoas sofrem, têm infarto? Quantas pessoas têm infarto? Por quê? Guarda, né? Guarda tudo. Guarda, não põe para fora. Se não tem uma pessoa na hora, no momento para você pôr, para poder falar, conversar, vai para o seu quarto e fale com Deus. Põe para fora. Chore, derrame mesmo. Não importa, né? Ou se tiver alguém que possa te ouvir também, de confiança que você acha, mas, né, sempre pede para a gente poder conversar com o nosso Deus, conversar com Ele e desabafar com Ele. E põe para fora, porque muitas pessoas têm infarto por causa disso. Deixa preso, não conversa, deixa ele vai chegando num ponto que a pessoa se estoura quando vai ver, já infartou. E na página 14, isso que a Josimar falou é verdade. Ansiedade e depressão são doenças muito sérias. São doenças muito sérias. O tratamento exige oração, visita constante ao especialista, ao médico, aquilo que a Isabel fez com a sua filha, né? Como os médicos, psiquiatra e psicólogo, quer dizer, psicólogo não, psicólogo. Então, a gente sabemos, é uma doença. Temos que identificar como doença. Não achar que é coisinha, que é meninice, que é uma frescura. Não. E eu estava falando antes, para poder terminar, estava falando, e também a hora está começando a passar, né? Tá tão bom de conversar, é tão bom, né? A gente ouvir as nossas irmãs falando que já passaram por isso, outras, né? Agora Josimar nos ensinando a gente identificar ansiedade, depressão. Nós estamos aprendendo uma com as outras, né? Precisamos ouvir, né? Primeiro aqui, quando alguém se mostra triste, além do tempo, sem energia para fazer o que mais gosta, sem vontade de viver, é importante considerar com
seriedade. Esses comportamentos, faça o seguinte, primeiro passo, melhore sua observação em relação às pessoas mais próximas. Muitas vezes estamos próximos apenas geograficamente. Às vezes estamos próximos da pessoa, mas a gente, quantas vezes a gente tem pessoas do nosso lado com problemas e nós não identificamos? Muitas vezes tem isso, com problemas. É preciso um olhar mais atento e mais intencional. Muitos sinais são sutis e se não tivermos uma observação mais criteriosa, eles passam despercebidos. Eles passam. Muitos sintomas são conhecidos na medida em que nós aproximamos, e isso não se dá apenas pelo fato de morarmos na mesma casa. Às vezes, quando eu estava na igreja, uma irmã chegava, e fulano não está bem hoje, não. A gente já conhece fulano, já sabe como é que fulano está. A gente já percebia que fulano não estava bem. Né? A gente, com as pessoas, nós percebemos isso. O segundo passo, mais do que observar, é preciso se aproximar e conversar a respeito. Importante estar mais junto das pessoas. Tem que chegar perto para conhecer o coração, deixando a pessoa falar e, sobretudo, respeitando sua condição e seus motivos. Não é o momento de questionar sobre os porquês das coisas, mas de emprestar os ouvidos, dar um abraço, né, Miriam? Que a Miriam faz bem. Oh, meu Deus, que saudade! Procurar ajuda e, se possível, investir seu tempo em acompanhá-la nesse processo. Orar com ela e por ela também é um bom amparo. Aí está dizendo que nós devemos fazer, meninas. Devemos ouvir. Às vezes nós temos que se calar. Ouvir a pessoa quer só desabafar, quer só um abraço. E eu quero ouvir a Adelina a respeito disso. A Adelina está muito quietinha, né? Essa mulher sabe, né, Adelina? Adelina está quietinha. Eu quero ouvir você falar sobre isso. Você já passou por isso, Adelina? Ou alguém da sua família já passou por isso? Adelina, o seu som. Vou ativar seu som aqui, você ativa aí. Ó, mandei para você ativar o seu som. Consegue? Ó, aperta aí, ó, pedir para ativar o seu som. Aperta aí. Não consegue ativar. Ah, conseguiu. Vai agora. Fala, Adelina, conseguiu. Eu passei, sim. Quando eu perdi a minha mãe, eu tive um quadro de depressão, e é muito ruim. Então, igual eu ouvi a Jucimar falando, né? Então, a depressão, ela tem assim, a tristeza, porque está triste, tem algum motivo para tristeza. Mas, assim, quando também a gente passa por uma dificuldade grande, igual eu passei, quando eu perdi minha mãe, eu entrei num quadro de depressão, e pela misericórdia de Deus, Deus me abençoou muito, mas eu me vi assim, depressiva. Mas graças a Deus, daquele momento para cá, eu ainda não era convertida, não conhecia Jesus. E após conhecer Jesus, graças a Deus, o meu socorro é Jesus agora. A gente passa por problema, por dificuldade, mas quando nós conhecemos a Cristo como único e eterno Salvador, nós temos a quem falar, quem gritar, quem desabafar. Né? Mas as irmãs estão falando muito bem, então é muito bom a gente saber disso, porque às vezes as pessoas pensam que cristão não tem depressão. Tem sim, porque nós temos problemas, temos dificuldade, e que a palavra de Deus diz para nós: neste mundo tereis aflições. As aflições dessa vida. Eu ia te perguntar. As aflições, as dificuldades, e isso pode acontecer conosco. Cadê Gabriele? Nós temos Jesus como nosso Salvador. Amém. Ô, Rosângela, você também passou por um quadro? Chegou a passar também, Rosângela? Naquele momento que você machucou a sua mão, ou não? Ou você não teve isso ainda? Não. Assim, não chegou a ser uma ansiedade, né? Foi preocupação. Entendi. Desespero, né? Quando o médico falou que eu
ter nenhum movimento nas minhas mãos, só conseguiria tomar banho, mais nada. Mas não cheguei a entrar em quadro de depressão nem ansiedade, não. Fiquei nervosa, preocupada, mas ao mesmo tempo eu entreguei para o Senhor, né? Que a última palavra é dele. E o que o médico falou não aconteceu, né? Eu não tenho os movimentos como antes, mas eu faço tudo. Às vezes sinto, tenho os meus limites, mas consigo fazer tudo. Então, a última palavra não foi do médico, né? Outra palavra. Aqui, a minha. Meninas, esse primeiro assunto que nós tivemos sobre o crente e o sofrimento, né? Sendo também que o pastor também trouxe isso para a gente também, no mês passado, falou muito sobre isso também. Trouxe até a psicóloga, a Karine. A Karine falou também, explicou a gente numa quarta-feira. Foi muito bom. Ela explicou cada passo, né? Então, nós sabemos que devido a essa pandemia, algumas pessoas passam a adquirir esse tipo de doença. Devido ao convívio de estar em casa, algumas pessoas têm isso, né? Algumas conseguem suportar melhor, alguns não, né? Que o Senhor, hoje nós aprendemos muitas coisas, aprendi junto com vocês também. E no próximo sábado vai ser a segunda lição, a universalidade da ansiedade e da depressão, tá? A nossa irmã Gilcimar vai estar falando sobre isso para nós, tá? Foi bom estar com vocês, foi bom. Gilcimar, obrigado. Rose, obrigado. Miriam, Baixinha, Marli, Rosângela, Josilene também, muito obrigado. Adelina, Kelly. Minha mãe tá lá. Noêmia, José Maurício, eu não sei se é a Marta, não sei quem está aqui, não está falando conosco, não sei quem está aí, não. Mas tudo bem. Que nós, sábado, podemos estar juntas, tá? E na quarta-feira, quem puder fazer o jejum, jejuar, quem puder, quem quiser, tá? Vamos estar esse mês de junho, nessa batalha espiritual mesmo, jejuando mesmo, tá? Porque esse tipo de coisa que está acontecendo, e se você não quer para esse tipo de coisa, para você, então, para se santificar, para se fortalecer, né? Porque a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã, porque o nosso amanhã só pertence a Ele, só a Deus, né? E essa semana que passou, a caixinha de oração não foi embora não, gente. Ela continua aqui, ó. Ela tá aqui, ó, juntinha conosco, a caixinha de oração. Essa semana foi para Gilcimar, tá? Ficou com ela, teve batalha sim, mas ela venceu essa batalha, orou, tá? Nós oramos por ela, né? Sendo que às vezes algumas nem não deu para orar todos os dias, né? Eu sei que cada um tem seu compromisso, as suas orações, mas nós vamos continuar. Eu quero que quem está mais quietinha aí é a Marli. Marli também falou que agora sou eu que tenho que escolher um número. Então tá bom, Josimar. Você vai escolher o seu número. Eu que vou passar. Ó, do 1 ao 14. Rosângela. Fala, Rosângela. Do jejum, são 24 horas? Eu vou explicar. Deixa eu só terminar aqui, vou explicar de novo, tá bom? Do número, Josimar, do 1 ao 14. Pode falar. A data do meu aniversário, 14. Mas não está respondendo aqui, não. Quer dizer o Maurício, não sei quem está aqui. Muda aí, Josimar. Tem alguém aí no José Maurício? Quem está aí? Marta, José Maurício. Maria. Ó, só entrou aqui e saiu. Acho que ele entrou. Qual o número, Josimar? Fala outro. 12, Dia dos Namorados, 12. Josilene, a batalha é sua. Essa batalha é sua, Josilene. Segura em nome de Jesus. Gente, a caixinha está aqui. Quem tiver pedido de oração, eu vou até colocar a Josilene no grupo da NCM, só durante esse período aqui. Vamos estar juntas, unidas. Quem tiver algum pedido de oração, coloca para mim no privado ou bota no grupo mesmo, que eu vou passar para cá, vou anotar e nós vamos estar orando, tá? A Josilene vai estar orando essa caixinha aqui durante todos os dias, Josilene, até chegar sábado. Quando chegar sábado, você vai passar para outra pessoa. E nós todas vamos estar orando por você, tá? Para que Deus venha te fortalecer, para que Deus venha não te desanimar e conseguir fazer essa tarefa, tá? Porque algumas que já tiveram essa caixinha
falaram que é uma batalha espiritual. Algo acontece, a gente não consegue nem às vezes conseguir fazer a nossa tarefa. Para quem não estava no início, nós estamos com um propósito agora, jejum e oração, tá? Eu vou colocar no grupo na terça-feira de tarde, eu coloco no grupo. Quando for à noite, as pessoas que quiserem, assim que tiver a última refeição, vai e começa o seu jejum, a última refeição. Aí termina meio-dia na quarta-feira, tá? Se quiser começar na quarta-feira de manhã, depois de um cafezinho, e fazer, não importa, é você com Deus. Sendo que meio-dia nós vamos. Quiser beber água, pode beber. Quer tomar um suco, pode fazer do jeito que você quiser fazer. Como Deus mandar você fazer e tocar no seu coração. Aí quando for meio-dia, aonde cada uma estiver, vai estar orando juntas, unida, por algum propósito. Eu vou colocar o propósito, que é para orar pela pandemia e pela nação. Esse propósito. Mas se você tiver um outro propósito, algo que você quer que Deus mova nesse momento, você também pode fazer. Entendeu, irmãs? Entendeu, irmã Delina? Delina? Entendeu, Josilene? Entendeu, Marli? Entendeu? Uma pergunta. Quem estava aqui no sábado passado sabe que conseguiu fazer? Alguém conseguiu fazer? Sim. Não? Foi só eu sozinha? Ah, Marli fez? Ah, Marli, então tá bom. Lili, ó, vem junto comigo, Marli. O seu som, peraí, Marli, deixa eu ativar seu som. Peraí, Marli. Aperta aí, Marli. Marli, aperta aí. Oi. Já foi. Conseguiu fazer, Marli, o jejum? Consegui. Tá bom. Então, vamos ver quem vai poder... Ah, a Kelly também fez. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos despedir? Eu também fez lá. Josilene também. Josilene fez? Que bom, Josilene também fez. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem tudo certinho, a tarefa de casa? Eu quero perguntar algo. Pode falar, Josilene. A oração da caixinha tem que ser online? Não, meu amor. Você é com Deus. Só você com Deus. A hora que você quiser, o momento que você quiser. Tá bom? Mas tem que ser a partir de hoje, todos os dias. Tá bom? Tá mais alguém? Não? Eu quero deixar. Eu vou pedir para a irmã Adelina estar orando, tá? Para a gente poder encerrar. Ô, Kátia. Oi. A Noêmia tá aí, gente. Esqueci da Noêmia. Eu tô vendo a Noêmia. Fala aí, Noêmia. Você só vê se ele botar a cara aí, né? Não botei? Eu esqueci da Noêmia. Não, eu não vou pedir para mim. Eu vou pedir para a irmã. Vamos em pedir oração. Não esquecer de orar pela Maria Helena. Ela vai precisar muito de oração. A gente ora pela outra família também. Mas a Helena também vai precisar muito de oração da gente. Entendeu? Ô Noêmia, eu falei no início, porque a sala, gente... Sem questionar nada, né? A gente teve que orar, pegar na mão de Deus. Verdade. Ô Noêmia, a sala abre às 19h15. 19h15 eu estou abrindo a sala, mas o culto começa às 19h30 ou 19h35, dando mais oportunidade para as mulheres chegarem. E antes disso, quando eu abri, já tinha algumas aqui comentando, conversando. Eu falei sobre a irmã Maria Helena e falei sobre a Oredes, tá? Eu não vi você falar, eu já estava na sala. Nós não temos que estar julgando mesmo, não, sabe? Tudo é vontade de Deus. Temos que estar só orando mesmo. Vou até colocar esse pedido na caixinha também, tá, meninas? Pode deixar, Noêmia. Vou falar, Kelly. Pode fechar, ó. Ih, gente, passei do horário, muito. Vai. Eu tinha destacado aqui no início da lição, que foi quando você falou outros são mais rigorosos, como esse tipo de desgraça pode ter chegado na minha vida, né? Porque muitos crentes não aceitam porque chegou. No livro, eu quero deixar no livro de Eclesiastes, como a nossa irmã Adelina falou aí, que servo de Deus também acontece isso. E fala, tudo sucede igualmente a todos. Os mesmos sucedem ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Então, temos que ter essa consciência. Não é pecado, não é
situações que passamos e que não estamos livres de passar. Verdade. Alguém quer falar alguma coisa para terminar? Josimar? Nery? Não? Então a Adelina saiu. Adelina, na hora da oração, Adelina, não sai não. Adelina vai orar. Olha Ativa o só, som eu não aí. combinei com a Kátia, hein? A gente tá ligada, mas a gente não combinou. Gente, aqui. Eu vou falar com vocês rapidinho. Eu e Kelly estamos ligadona. Onde foi que... Ó, na quinta-feira, marcamos lá na igreja para poder mudar a ornamentação de lá, que tinha umas coisas que tinha que tirar de lá, né? A Kelly foi de calça jeans e blusa azul. Eu fui de calça jeans e blusa azul. Chegou lá, nós louvamos, cantamos lá, Espírito Santo, foi muito bom. Quando chegar hoje, eu e Kelly combinamos de botar a blusa. Ela combinou comigo. Não combinou não, gente. Colocamos a blusa também, né, Kelly? Nós estamos assim, ligados, uma com a outra, ligadas. Estamos ligadas. Estamos ligadas. A Adelina vai estar orando para a gente encerrar, tá bom, meninas? Foi bom estar com vocês. Cadê a Adelina? Libera o som aí, Adelina. Ora aí, Adelina. Ativou? Já. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, por este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, meu Pai, que veio de encontro aos nossos corações, ó Deus, quando nós passamos por este mundo, ó Pai, nessa pandemia, com tantas dificuldades, meu Pai. Verdade, mas neste momento nós entregamos nas tuas mãos as tuas filhas, cada igreja, ó Deus. Ó Deus, cada uma de nós que possamos aprender, meu Pai, que neste mundo teremos aflições, que a nossa casa não é aqui, Senhor. Nós estamos aqui apenas, ó Deus, de viagem. Um dia nós teremos a nossa casa, que é a casa, ó Deus, eterna, meu Pai. Queremos entregar os pedidos e orações nas tuas mãos, ó Deus. Cada um pedido, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão sofrendo por perca dos seus antes queridos, meu Deus. Aqueles que estão tristes por outros motivos, ó Deus. Pedimos por nós mesmos, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, de mim, das tuas servas, ó Deus, que acabaram de falar, meu Pai. Que nós possamos, ó Pai, a cada momento, ó Deus, estar confiado que o nosso Deus Todo-Poderoso é o nosso, ó Deus, recurso. É a nossa fortaleza, meu Pai. Que nós possamos estar confiadas na Tua palavra, do que o Senhor tem falado para nós, ó Pai. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoe a sua irmã Cátia, sua família, Senhor, e que nós possamos juntas em orações, longe, em corpos, ó Pai, mas juntas em pensamento, te servir com alegria. Nós te adoramos, te agradecemos, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não posso deixar de dar o último recado. Amanhã, quem puder, a partir das 9 horas, ir lá buscar o material da ceia, tá, meninas? Quem puder, ou se não, pede para alguém buscar. Vamos estar lá de 9 até as 11, esperando vocês, tá bom? Fica com Deus. Até. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de gravar aqui. Acabou.